Louvado seja Deus pela chuva que cai lá fora. Louvado seja Deus por eu estar abrigado agora. Louvado seja Deus pelo frio que chega. Boa noite a todas e a todos. É sempre com uma alegria muito grande e grande emoção que nos reunimos em nome de Jesus, junto a corações fraternos, para que através das palavras do Mestre nós possamos em avaliar nossa própria existência, reordenar sentimentos e pensamentos, a fim de que possamos, a cada dia, nos aproximar mais e mais do amor de Jesus. Então, coube na noite de hoje para falarmos sobre a piedade. Inicialmente, agradeço a casa, a essa nossa casa, pela confiança em nós depositada para trabalharmos com esse assunto. Agradecer ao Nelson, que está desde cedo ali, tentando me ajudar, né, Nelson? Eu vou ter que ficar falando, porque eu não tenho como mexer aqui, ele vai me ajudar. E, enfim, agradecer aos espíritos, amigos, aos nossos mentores espirituais. Que nós convivemos com duas diretrizes, como ele mesmo diz, ou melhor, como a psicologia diz, que são dois princípios. E como o Dr. Jorge Andréa, num livro editado pela FEB, aquele que cria condicionalidades. O que significa? Olha, eu vou fazer isso para você, mas você faz isso também, para mim. Né? De que forma isso acontece? Um exemplo simples. O filho pede para sair e você fala, tudo bem, você está merecendo? Cadê as notas? Arrumou o quarto? Que tem um filho na cadeia e vai consolá-lo. E ela diz que na nossa estrutura, esses dois princípios convivem harmoniosamente, né? Convivem, se equilibram, né? Em nós. Que habita dentro de nós. Isso é a psicologia, reforçada pela fala do Dr. Jorge Andréas. É o princípio maternal dentro de nós, nos chamando ao nosso lado humano subjetivo. Nós não estamos aqui a discutir a questão de gênero, porque a mulher é mais importante, que o homem é mais isso, não. Nós estamos afirmando que a doutrina nos diz que ora nós habitamos corpos masculinos, ora habitamos corpos femininos, para que desses dois princípios a gente possa evoluir. E aí diz que a piedade é o princípio maternal, nos chamando ao lado humano subjetivo. Eu queria que ele colocasse a segunda imagem, pode ser? Nós vamos observar a segunda. Uma imagem que é de uma estátua lindíssima de Michelangelo, denominada Pietà. Acredito que vocês todos já conheçam. Pietà é a simbologia da mãe que segura nos braços o filho sofrido, aquele filho dileto de Deus, que nada fez, né, o Cordeiro de Deus, e que segura em seus braços milênios, não tem mais tempo, para sempre. Essa imagem que está no Vaticano
e que traz esse olhar de piedade. Ela precisava ter piedade para com o filho, porque ela sabia que o filho era o filho dileto de Deus. Com certeza ela já sabia que Jesus, muito antes de ali estar, já tinha construído filho. Então é isso, né? A Maria segurando Jesus, retirado da cruz. Culturalmente, a mãe das mães que intercede junto ao Pai. Nesse caso, seria um Deus impiedoso. É a figura da piedade. Volto a falar, não estamos aqui a discutir questões de gênero, mas estamos aqui a trazer existe uma diferença entre pena e piedade. A pena é um remoer-se interno pela dor do outro, um lamentar-se. Eu sinto, eu passo, eu vejo uma pessoa na rua, tenho pena. Ativa é irmã da caridade. E o que é a caridade, senão o amor em ação? Eu vou tentar ler sem isso, não estou conseguindo tirar e colocar, não. A gente chega a uma certa idade que, de repente, a vista dorme 1, não sei quanto, e acorda 3, não sei quanto, e fica assim muito difícil. Então, fazer ações de generosidade. E aí cada um vai pensar de que forma pode ser feito, né? O tempo todo a internet está dizendo para a gente, né? Vamos dar bom dia, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos ajudar o próximo, vamos ser felizes, enfim. Tem milhões de formas de nós exercermos a caridade. Mas a caridade é isso, o amor em ação. E a piedade é irmã. E que o Pai é amantíssimo. Então, diferentemente da Pietà, que demonstra que a mãe está ali implorando a um pai impiedoso, a piedade traz para a gente um outro olhar, de que o Pai é generoso e amantíssimo, é bom e nos ama incondicionalmente. Tanto é que Ele nos dá uma outra vida para corrigirmos a que nós falhamos. E nos dá outro dia para amanhecermos, abrirmos a janela, darmos bom dia para a vida e recomeçarmos junto ao nosso inimigo, como está posto no Evangelho, enquanto estamos a caminho. Porque agora que a gente tem que pedir desculpas, sem vergonha, sem orgulho. Já passamos dessa fase de que a palavra do bigode, não era isso? Colocava o bigode lá, era uma palavra empenhada, e que aquelas castas quase não podiam se misturar. Nós estamos em outra era. O tempo é agora. O tempo da gente se redimir e de se desculpar. A piedade nos move, na noite de frio, a pensar em nossos irmãos e levarmos para ele nosso cobertor. É isso, é uma ação. A pena, ela nos paralisa. É um pouco como o medo. Ela move o nosso sentimento, ela digela o nosso sentimento, mas ela não nos impulsiona a um movimento, a uma ação. A piedade detém a nossa mão quando um irmão nos agride. A piedade está além da lógica e da razão, falando-nos ao coração. E o dia que a gente entender essa lógica e vivenciar essa lógica da piedade, como vivenciar algumas almas, nós vamos entender que as coisas são tão passageiras, que as coisas são tão simplistas, e que o que é aparentemente tão grandioso hoje por causa do nosso orgulho, da nossa vaidade, daqui um pouco vai ser tão pueril, tão rápido, tão curto. Os sistemas que nos atendem diariamente, às vezes a gente liga, hoje mesmo liguei para a Clara, a gente liga para o banco, né? O sistema nos atende diariamente. Eles são até educados, são programados para falar aquelas palavras ali, mas são frios. A piedade não, ela é calorosa. Ela traz um olhar diferente da minha relação para com o outro, porque ela não faz simplesmente um relacionar-se corriqueiro,
mas ela já imprime nessa relação uma escuta melhor. Eu já paro de falar para escutar um pouco o outro. Eu acolho um pouco mais aquelas pessoas. E a Movimento Espírita, hoje, avançou nesse acolhimento fraterno. E quando a gente vê algumas pessoas por aí com o crachá de atendimento fraterno, é exercício disso, dessa escuta qualificada, dessa acolhida fraterna. Piedade, caridade em ação. Quando em multidões, a gente, mais costumeiramente, escondido de todo mundo, é que a gente se vê mais impiedoso. Quando a gente está na multidão, é fácil, todo mundo fala, fulano fez isso, todo mundo junto. Eu estou ali incógnita, não é? Na multidão, nós aplaudimos lá os leões que destroçavam os cristãos. Na multidão, a gente fez tanta atrocidade. Na multidão, a gente liga a televisão e fica assistindo a programas que mostram a dor do outro incessante e incansavelmente, e a gente ainda se felicita com aquilo. Há poucos dias, tinha uma juíza, se não me engano, uma delegada na televisão, pedindo à população para que não divulgasse o vídeo de uma menina recém-ingressa na adolescência, que foi brutalmente violentada por vários homens. Pedindo. Quando que eu tenho que guardar em mim os piores sentimentos? Ninguém aqui quer comer a pior comida. Ninguém aqui quer usar a pior roupa. Mas nós queremos guardar os piores sentimentos em nós? Essa piedade de olhar a dor do outro no nosso coração. O que é misericórdia? Eu colocar a miséria do outro no meu coração. Isso não vai fazer com que eu viva a dor do outro, mas vai fazer com que eu ajude o outro a passar por isso. Eu estava vendo aqui também, né, as videocassetadas. Tem hora, gente, que, nossa, aquilo machuca. Possível que a gente ache graça daquilo o tempo todo. Com todo respeito a quem faça, quem vê. Mas, olha, tem cada tombo que eu falo impossível não quebrar. Então, são escolhas que a gente vai fazendo coletivamente. Nós não gritávamos lá em Roma, né, não gritamos em vários movimentos. Na verdade, o que a gente clama, a gente faz isso. Mas quando a gente eleva o pensamento a Jesus, a gente fala, Senhor, tende piedade de nós. Não é? A gente faz isso para o outro. Mas pede, Jesus, tende piedade de nós. Mas que esquece que o Pai, que é nosso Pai, também é Pai do outro. Não é isso? Então, é exatamente isso, essa piedade que a gente tem que ter no coração, nos olhos, no coração, que resulte em ação de caridade. Piedade que faça calar o paternal, o condicional em nosso coração e nos permita estender a mão ao nosso irmão em humanidade, antes que ele clame pela nossa piedade, que a nossa piedade não necessite da humilhação. Um dia, não vai necessitar mais desse sentimento de piedade, porque a igualdade vai habitar o coração de todos e todas nós. Não sabemos quando, mas é promessa de Jesus que os mansos herdarão a terra. Então, que a gente coloque em nosso coração, porque o tempo de mudança é agora. Aí fomos ver alguns significados. Tem hora que precisa, porque tem hora que eu boto os recadinhos. Eu coloquei aqui, né, alguns recadinhos que eu achei importante, quando a gente fala de estender a mão sem humilhação. Dia 18 agora, de maio, todo ano, há um movimento mundial de luta no enfrentamento da violência, do abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Então, o dia que a gente tiver esse mundo, a gente não vai precisar mais comemorar isso. O que a gente quer é nem comemorar data nenhuma assim, por não haver necessidade, falta de piedade, e a nossa infantilidade ainda humana, espiritual, fazendo com que a gente não pense nas ações e reações das nossas atitudes. Vemos os povos que estão fugindo de uma forma tão covarde das suas nações por perseguições políticas, guerras sangrentas. Eu numerei aqui Síria, Sudão, Congo. Há um tempo atrás, 120 meninas, se não me engano, foram sequestradas de uma escola.
Nigéria, né, o Boko Haram ainda atuando de forma tão covarde. E a gente pergunta, o que significa piedade? Segundo o dicionário Michaelis, o termo piedade significa amor e respeito às coisas religiosas, devoção, religiosidade, compaixão pelos sentimentos e sofrimentos alheios, misericórdia. E aí vem aquele grito dentro de nós, para que nós não permaneçamos na indiferença, para que nós sejamos úteis. E aí vem de novo, né? Quando a gente faz a prece e fala, Senhor, tende piedade de nós, dai-nos a paz, e essa paz que começa dentro de nós, né? E para Jesus, nós clamamos há mais de 2000 anos, e Ele espera só de nós uma reforma íntima. Dizem que piedade é o amolecimento do nosso egoísmo diante do sofrimento alheio. Aí deve ser aqueles que têm mais sentimento paternalista, falando assim, quem tem piedade é moloide, não tem orgulho, não tem amor próprio. A lógica fria calculista nos diz que aquela determinada pessoa está errada e deve ser castigada. Vamos tentar imaginar se Deus agisse assim conosco. Ontem eu estava ouvindo, eu não lembro se foi agora Haroldo Dutra, ele dizendo, como que é o nome daquele palestrante? Rossano, acho que foi Rossano. Ele dizendo que há espíritos que estão em processos de tal porte de criminalidade que ele não suportaria uma encarnação cumprir todas aquelas dívidas, aqueles débitos. Então, olha o amor de Deus que deixa a gente pagar em parcelas. E às vezes a gente pula até uma parcela naquele mês que não deu para pagar, né? A gente paga lá e começa a pagar para frente. Imagine se Deus agisse conosco como a gente quer agir muitas das vezes com o irmão. A razão diz, né, que quando a gente vê uma pessoa na rua, aquele não quer trabalhar, mas lá no íntimo, naqueles ensinamentos, naquela formação primeira de consciência que todos nós recebemos ao sermos criados, dizem para a gente que não é assim. Lá no imo da alma, a gente pensa na piedade. Observamos, né, um filho ingrato, pensamos em deserdá-lo, mas lá no íntimo da nossa alma, nos fala diferente. Porque é o amor que grita. Piedade não é pena. Pena nos faz olhar o outro com esse sentimento de coitadismo. Ele não é coitado. Ele é um filho de Deus, como todos somos. Deus, com D minúsculo, como Jesus o disse. Sal da terra, a luz do mundo. Amor do Pai. Então não sintamos pena, sintamos piedade. Vamos pensar o que nós podemos fazer por aquela situação. Piedade é compaixão pelo sentimento alheio, comiseração. Vamos lembrar da parábola do bom samaritano. Passaram dois, não é? Nem olharam. E um resolveu não só parar, como carregou, colocou em cima do cavalo, levou na primeira hotelaria, hospedaria que ele encontrou, pagou o adiantado, falou que caso precisasse de mais, que na volta ele complementaria. E ele não sabia quem era aquela pessoa, porque aquela pessoa estava desnuda, então ele não poderia identificar a pessoa pela vestimenta, não tinha joias que diferenciavam uma tribo de outra, estava todo ensanguentado, então ele não sabia se aquela pessoa tinha uma característica nazarena, ou isso ou aquilo. Parábola do bom samaritano. Sem perguntar a quem ajudou. Michel, que é o espírito que escreve essa mensagem, a piedade, ele diz que a piedade é a virtude que mais nos aproxima dos anjos, sendo a irmã da caridade que nos aproxima de Deus. A gente sempre pensa em anjo, naquele ser alado, geralmente lourinho, né, clarinho, de olhinho azul. Mas, enfim, é um ser que a gente entende que é um intermediário de Deus para conosco. Então, quando ele fala que é um sentimento que mais nos aproxima dos anjos, ele já está nos impulsionando e dizendo, é um sentimento que mais nos aproxima do Pai, que a tudo criou. E ele diz, é um prazer suave e doce, que vem do sentimento e da percepção real do sofredor, que se sente mais leve, mais confortado.
Uma pessoa que está com angústia, com dor, ele ser escutado, ele ser olhado. Vocês já foram no médico que nem olhou o olho da gente? Aí uma vez eu fui. Nossa, eu tinha desmaiado, eu tinha ficado mal. Eu falei, Pamela, ela tem que olhar, né? Porque eu desmaiei. Nem, ela lá estava, eu cá fiquei. Me sentia mais pobre das coitadas, né? Olha só. Olha, orgulho, vaidade. Mas a gente não sente bem quando alguém olha, a gente está precisando falar e alguém olha o olhar da gente e nos compreende naquele olhar e não nos julga no falar e nos dá o ouvido para escutar e nos abraça para acolher e diz, amigo, estou aqui. Às vezes eu falo, eu não sei o que eu posso ajudar, não, mas estou aqui. Às vezes eu não sei como. Aliás, a maioria das vezes eu não sei. Acho que cada um sabe a forma mais fácil de ser ajudado. E aí o Michel continua, a piedade, quando profundamente sentida, é amor. O amor é devotamento. O devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação pelos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela mesma que o divino Messias praticou em toda a sua vida, ensinou na sua doutrina tão santa e sublime. Como Irmã Dulce exemplificou. Madre Teresa, numa das visitas a um dos mosteiros, ela conheceu a miséria da Índia e ela se apiedou. E naquele momento ela não quis fazer parte de grupo nenhum que cuidava de doentes. Ela quis cuidar daqueles que ninguém cuidava, daqueles que estavam quase apodrecidos, largados à sorte na vida. Francisco de Assis, o nosso querido Chico Xavier, como sofreu, como amou, como teve piedade de cada um. Quem visitou o Chico até o final, via aquele ser fisicamente frágil, aparentemente exausto, à madrugada a atender aqueles corações, porque ele colocava no coração dele a dor do outro. Ele abraçava, ele cuidava com grande amor, com imenso amor. A piedade jamais provoca perturbação e aborrecimento. Se ela provoca sentimento de tristeza, de constrangimento, esses desaparecem logo. Porque quando a gente olha o outro e vê que aquela piedade, que é aquela caridade em ação, mobilizou alguma coisa naquele ser, o olhar de alegria faz melhor para a gente do que para quem a gente ajudou. Eu estava aqui mais cedo e anotei algumas falas que eu achei interessantes. Madre Teresa disse muitas coisas, né? Mas eu sinalizei aqui algumas. Ela diz que mãos que servem são mais santas que lábios que rezam. E diz, não espere por líderes, faça você mesmo, sozinho, pessoa por pessoa, que foi assim que ela fez. Pé a pé, né? Passo a passo. E assim que todas essas grandes almas fizeram. E elas deixam para a gente 3 palavras de vivência. Coragem, esperança e fé. Coragem, para a gente passar pela dificuldade. Esperança, para a gente entender que lá na frente há alguma coisa melhor. E fé para nos mover a romper por tudo isso. Não essa fé religiosa só, essa que faz com que às vezes a gente balbucie palavras por palavras achando que a gente vai ser salvo. Não, aquela fé confiante. Nesses dias estava na internet uma coisa interessante. Fé, eu não sei as palavras certas, mas era mais ou menos assim. Fé é assim, você coloca o pé, depois Deus bota o chão. É lógico que nós temos que ter a prudência, nós temos que fazer a nossa parte, mas às vezes há coisas que nós não podemos fazer e nós temos que entregar. E Deus coloca o chão embaixo dos nossos pés, qualquer que seja o chão. Às vezes não é o chão que a gente espera, não é? E aí, enfim, outra coisa que Madre Teresa disse, qualquer ato de amor, por menor que seja, é um trabalho pela paz. Eu lembro de alguns casos do Chico Xavier, de grande piedade. A gente poderia passar a noite inteira aqui relatando, mas tem um que me lembra muito, era um mendigo, morava pelas ruas da cidade dele. Ele, eu acho que cuidava do mendigo, eu não lembro com detalhes, mas ele cuidava do mendigo. E certa feita ele não viu mais o mendigo.
procurou, perguntou, ninguém sabia. E ele falou, ele desencarnou, e ele saiu pessoalmente procurando. E ao sentir um mau cheiro, ele encontrou o corpo do mendigo jogado numa floresta, em alguma coisa, embaixo de umas árvores, num local mais recuado assim da cidade. E ele procurou. Pessoa por pessoa que ele conheceu, para fazer o enterro do mendigo, porque ele dizia, é impossível um ser humano não ter direito a ser enterrado com dignidade. Olha o cuidado dele. Ele foi procurar o antigo patrão, foi procurar as pessoas que conviviam, para fazer com que aquele ser que estava ali jogado pudesse ter um enterro digno. Esse é o nosso Chico, né? Não foi, ele é. Tem uma história também da horta. Ele tinha uma horta na família dele, o pai dele tinha casado novamente, um monte de filho, então a nova mãe, a madrasta dele, havia criado uma hortinha. E ela começou a observar que aquela hortinha as coisas estavam sendo furtadas. E Chico, orientado pela mãe, né, fala para ela, pede para a pessoa tal, que eles já sabiam que fazia os furtos, para cuidar da horta. Olha que forma caridosa, sem apontar, sem criminalizar, nem maltratar, nem humilhar. A pessoa que estava fazendo foi cuidar. Se ela cuidou, quando a gente gosta, é claro que a gente cuida. E quando a gente cuida, a gente faz parte dela, né? Pode passar, acho que o terceiro slide, por favor. Bem, eu vou contar uma história para vocês agora, mas eu vou pedir a caridade de vocês para ouvir, para a gente não perder pedacinho nenhum. Ela fala sobre uma mulher chamada Florence Nightingale. Ela foi precursora da enfermagem, da ação biomédica, e por conta dela, por inspiração dela, essa mulher aí, foi fundada a Cruz Vermelha. Eu sempre falo isso com muita emoção, porque eu nasci na Cruz Vermelha. Então eu devo também a ela muito de eu estar aqui. Com certeza eu ia nascer em qualquer lugar, né? Mas foi também ao trabalho dela. E aí relata o seguinte. Tudo ocorreu há 163 anos na península da Crimeia, Rússia. Pode passar o outro slide? O outro. Não, o outro. Eu coloquei para a gente saber onde que é a Crimeia, né? Fui lá procurar. Mas, enfim. Ingleses e russos enfrentavam-se ferozmente por causa de impetuoso motivo. Ambos desejavam obter matéria-prima para as suas indústrias e compradores para seus produtos manufaturados. A Rússia queria uma saída para o mar e, nesse caso, a França uniu-se à Inglaterra para conter o avanço das tropas do czar Nicolau I pelo Oriente, através dos estreitos de Bósforo e Dardanelos, região pertencente ao Império Otomano. Portanto, estava decretada a Guerra da Crimeia. No dia 21 de outubro de 1854, um certo combate dessa guerra começou. Contam que desprendida e corajosa enfermeira de 34 anos de idade, chamada Florence Nightingale, decidiu partir da Inglaterra para a Crimeia, ela e mais algumas voluntárias, com o propósito de ajudar feridos que morriam à míngua por falta de bons hospitais. O relato diz que, apesar deles terem um bom armamento, eles não eram muito bons em medicina. Então, ela partiu nessa devotada ação. Notícias e mais notícias de funestas ocorrências eram divulgadas pela imprensa inglesa. Muitos feridos acabavam morrendo em hospitais militares. Se da parte britânica e seus aliados franceses, turcos e sardenhos, havia organização e melhores condições, na parte da Rússia, só carência e falta de recursos. No entanto, havia 40 anos, o exército inglês não dava sequer um tiro em inimigos. E o número de baixas por morte ou ferimento aumentava, apesar das vantagens. Um certo jovem soldado inglês teve a felicidade de permanecer sob o amparo da célebre e bondosa enfermeira e sua valorosa equipe. O soldado sofrera profundo ferimento no pescoço, causado por golpe de baioneta em pleno combate corpo a corpo, numa batalha campal, onde o número de mortos e feridos foi impressionante.
Enquanto convalescia no hospital militar, o jovem aprendeu a produzir belíssimas bolsas de contas. Descobriu um meio de combater a tristeza, a inércia. Certo dia, alguém veio ver os feridos e doou um saco de contas coloridas ao moço. Tinha sabido que o convalescente possuía habilidades manuais, vocação para artesanato. Desde algum tempo, o soldado recobrava a saúde naquele hospital. Conseguira sobreviver ao grave ferimento nas 2 cordas inferiores, as verdadeiras cordas vocais, por ser as que mais influenciam na fonação. Então, logicamente, ficou impossibilitado da fala, né? A impossibilidade de falar representava-lhe, às vezes, um verdadeiro inferno. Por isso, ele sentia profunda angústia. Mas o soldado não se rendia ao sofrimento. Embora tudo lhe fosse sombrio, o moço procurava manter-se confiante, ainda que suportasse a falta de higiene, a miséria e o mau cheiro, lógico, antes da chegada da Florence. Algum tempo depois, uma visitante sentiu atraída por uma das bolsas confeccionadas por ele. Além de elogiar o produto de seu trabalho, perguntou quanto custava e comprou. Imensa alegria o moço sentiu. Precisava se expandir, de modo que chamou a atenção de uma enfermeira. Afinal, era a primeira vez que a fisionomia mudou desde que fora internado. Nossa, observou a voluntária. A enfermeira admirou-se por vê-lo tão contente e se sentiu dominada por intensa curiosidade. A colega da notável enfermeira-chefe, a que inspirou o suíço a criar a Cruz Vermelha, quis logo saber o motivo de tanta euforia, assim que atendeu a um ferido recém-chegado do campo de batalha. Veja, enfermeira, que sorte a minha! O rapaz esforçava-se por falar. Aquela dama comprou uma bolsa. Podendo-se apenas ouvir sons guturais, emitidos de um jeito horroroso, sem compreensão. A voluntária, porém, se alegrou por ele. Olhou-o com muita piedade, mas, ao mesmo tempo, sentiu um aperto no fundo. Ela desejava poder contar algo para ele, mas faltou coragem. Logo após, de seus olhos, sentida lágrima rolou, e ela se inclinou para acariciar a dourada cabeleira do soldado. Sinto-me feliz por você, mas não compreendi uma só palavra do que disse. Sou surda, por que não escreve? Propôs isso, lhe ofereceu papel, pena e tinteiro. A fisionomia do rapaz indicou profundo sentimento de lástima. E aí ele escreveu: como pode alguém ter tanto ânimo, tanto amor, padecendo de tão grande aflição? Ela tinha alguma surdez? Mas era a forma que ela tinha de evitar que ele criasse constrangimento em alguém e a si mesmo, por imenso amor, por piedade. De vez em quando aparece na internet uma história bem semelhante, de um casal que sofreu um incêndio na casa, e a mulher se queimou bastante e ficou com bastante deformidade. E ela falou para o marido que ela tinha vergonha, porque ele a conheceu jovem, bonita, e ela estava assim tão deformada. E ele falou: mas você não se preocupa, porque o mesmo fogo que a deformou me deixou cego. E ele ficou com ela até o desencarne dela, como se cego fosse. E ao final, alguém fala: mas você não é cego? Ele diz: não, não sou. Então, assim, lógico que são histórias extremas, mas de profunda piedade. É colocar dor do outro no seu próprio coração. Pode passar mais, por favor? Bem, eu não vou conseguir ler porque está meio desfocado. A gente já tinha visto isso, mas a gente não soube mexer, né? Mas, bem, não tem novidade. Piedade Jesus sentiu quando encontrou aquela mulher que ia ser apedrejada por vários homens que apontavam o dedo, a chamando de adúltera, e acusava de uma forma tão feroz. Jesus quieto estava, quieto ficou, até que o momento ele foi impulsionado pela piedade, caridade, amor em ação. E ele falou: atira a primeira pedra, aquele que tivesse em pecado. E todos foram saindo. E ele levantou aquela mulher, numa época em que homens não conversavam com mulheres em público. As mulheres só podiam ir à rua ou com o irmão, ou com o pai, ou com o marido. Ele cuidou daquela mulher.
com imenso amor, com piedade. É aquele ser sublime que há muito já colocou no coração de si o amor da humanidade, a dor da humanidade. Pode passar. Outro. Piedade. Quando aquele momento na cruz, Jesus olha para aqueles dois que ali estavam, fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Piedade daquelas almas tão simples, tão infantis no seu caminhar, que pediam a ele: me leva para a casa do Pai. Ele falou: Senhor, tem de piedade, eles não sabem o que fazem. Foi com esse sentimento de piedade, caridade e amor em ação que Jesus deixou esse legado para nós. Pode passar. Piedade. Nas bodas de Caná, Jesus apiedado daquela família que ia passar uma vergonha, ser ridicularizada pela sociedade, porque não tinha vinho para servir até o final da festa. E naquele momento, convidado por Maria, Jesus faz, aparentemente, historicamente, o primeiro dos seus grandes milagres. E ele transforma aquela água em vinho, o melhor vinho. E aquela família fica quieta, feliz, aquietada. Piedade colocou a dor do outro no seu próprio coração. Pode deixar aquela imagem, por favor? Eu não lembro mais quais imagens que estavam ali. Estava o mar. Os pescadores precisados de pesca. Eles viviam de quê? De que viviam os homens e as mulheres daquela época? Um pão, que era feito de uma forma lá que não tinha nem essas linguicinhas que a gente compra e bota dentro hoje, né? Presunto e queijo. Era aquele pãozinho básico, peixe e vinho. Era a alimentação básica deles. Se não tivesse peixe, era uma multidão que ia ficar à míngua. E Jesus foi lá e falou: joga a rede, tenha fé. Joga a rede, a rede vinha. E tão quantidade que o barco quase virou. Piedade. Quando o mar bravio, amedrontando os pescadores, aqueles pescadores queridos, seguidores do mestre, naquele momento de águas agitadas, ele acalmou as águas. Por piedade daqueles homens que saíam ao sol escaldante, à chuva, ao vento, colocando em risco as suas vidas, para levar alimento para a população. Pode passar mais um, por favor? Por piedade, ele curou a filha de Jairo, o paralítico de Cafarnaum, os leprosos, os cegos. Tem até uma musiquinha que a gente canta, né? Com saliva e lodo. Pegou o lodo do chão, botou a saliva e curou aqueles cegos por piedade, por colocar no seu coração a dor do outro. Legado de Jesus. E esse legado não é da agora. Foi por piedade que Jesus acolheu em seus amorosos braços aquele povo exilado de Capela. Recebeu todos, olhou frontalmente para eles e falou: eu estou aqui, vou estar com vocês em todos os tempos, confiem em mim. De tempo em tempo, Jesus enviou à humanidade terrena um espírito ligado a si mesmo, um espírito de escola, para impulsionar a fé, porque ele já tinha imprimido em cada um daqueles capelinos que nunca os abandonaria. Foi por amor que Jesus, lá atrás, começou a montar a terra. A terra não era um nada. Juntaram-se partículas, foram se amoldando, passando pelas diversas eras geológicas, e ali Jesus foi colocando água, criando morros, montanhas, vales, verdes. Do mar saíram os primeiros seres, primeiramente aquele ser unicelular, que é o formador do que hoje nós somos. Amor, piedade por nós, humanidade.
Pode passar mais um? Aí são os cegos. Né? Ele só convocava a que as pessoas não pecassem mais. Talvez aquele princípio paternal. Vai, não voltes a pecar. Pode passar mais um. Bem, aí não dá muito para ler. Se uma sociedade com real piedade for criada, ela não tolerará esmolas, pois nela não existirá mendigo. É isso que a gente quer. Que a gente não esteja aqui nenhum dia mais falando de direitos, falando de amor ao próximo, porque o amor já vai habitar em nossos corações, já vai habitar nossas almas. E quando a gente vê esses ensinos de Jesus, a gente volta o olhar para o que nós vivemos aqui hoje. Esse convite ao amor é o convite que o Consolador prometido nos faz, que a doutrina dos Espíritos traz, para que a gente vivencie e não só fale. Essa é a missão do Espiritismo. Auxiliar a humanidade no seu desenvolvimento moral, no entendimento dos ensinos do Mestre, com novas revelações, comprovados por fatos e raciocínios, que tornam esses ensinos claros, pela constatação da sua necessidade e possibilidade de serem vividos ainda na Terra. É a razão e o coração. Pela razão, nós vamos entender que o bem que eu faço ao outro é a mim que estou fazendo. Porque quando a gente alivia a dor do outro, é menos miséria, é menos diferença, mais solidariedade. Porque quando a gente assim não faz, as intempéries vêm. E a gente lembra novamente quando ocorreram aquelas tsunamis que desbravaram a grande transição planetária, que todo dia o jornal apresentava, né, fotos, relatos, número de mortos, enfim, histórias. E um determinado dia um jornalista perguntou: o que será que Deus quer com isso? Mas ele mesmo respondeu: solidariedade. Porque o dia que a gente entender que o planeta Terra é um organismo vivo e que todos nós estamos interligados, não significa que somos um só, cada um é uma individualidade, mas que nós estamos interligados, que a minha sobrevivência depende da sobrevivência do outro, nós vamos olhar os nossos relacionamentos de uma forma diferenciada, com certeza, né? A Joana de Ângeles diz o seguinte, que nós somos o que sentimos. Então a gente tem que exercitar mais os nossos sentimentos, compaixão, piedade, caridade. A gente vai se repetir ao infinito, né? Que a gente vai falar. Como que eu exerço isso? No dia a dia, nos relacionamentos familiares, no trabalho. A gente quer ser mais fraterno, ou melhor, possibilidade de ser mais fraterno do que no trânsito. Aquele trânsito do Rio de Janeiro que chegou em Cabo Frio, que passa bicicleta, que passa moto, carro para lá, carro para cá, estaciona de um jeito. Esse fluxo, e a gente tem que ter o quê? Piedade, paciência, porque a gente entender que se ele está naquela condição e nós não mais, nós já estivemos um dia e um dia ele não estará também. E aí diz a doutrina: temei ficardes indiferentes quando puderdes ser úteis. A piedade jamais provoca perturbação e aborrecimento. A gente comumente diz: eu procuro ajudar ele, mas ele é um viciado. Eu vou ajudar aquela mulher lá, mas ela é tão ignorante, ela é ruim. A verdade é que a piedade é filha legítima do amor, como o irmão Michel coloca nessa passagem. O que é filha legítima? Tem o sangue do amor. Então não pode olhar diferente. Não pode olhar com aquele princípio paterno da condicionalidade. A piedade, ela é amor incondicional. E o Chico fala isso. Quando alguém lhe magoar ou ofender, não retruque. Não responda da mesma forma. Apenas sinta compaixão daquele que precisa humilhar, ofender e magoar para sentir-se forte.
E Paulo de Tarso diz: a piedade com contentamento é grande ganho, ganho para a alma. Quem ganha somos nós, é quem faz o bem. Esse sentimento, que é uma mola propulsora, que nos dá uma alegria. Vocês tentam lembrar agora, em algum momento, que cada um de nós fez uma atitude boa e que felicitou alguém? Como isso dá uma alegria na gente, em saber que a gente faz o bem? Pode passar. Meu ajudante Nelson, pode passar. Isso. A gente não vai conseguir ler. Quer que eu leio? Mas quero. Jesus, num ótimo... Está ruim de ler, né? Getsemane, olhou o futuro da humanidade. Devassou-lhe os milênios de provação e resgate. Condoeu-se dos homens. Sua alma encheu-se de compaixão. Piedade pelos homens que voltariam em novos corpos, várias vezes para o resgate inevitável. É como Jesus deve estar agora. Lá em Getsemane, ele dobrou o joelho e olhou, piedade de nós, humanidade, porque a gente ia ter que voltar em novos corpos, porque a gente não aprendia a ser piedoso. E ele pede piedade ao Pai. Eu imagino agora, ele clamando ao Pai, piedade pela terra, piedade pela dor do outro, porque a terra sangra profundamente. Tem mais um? Se não der para ler, a gente vê pelo menos as imagens de Jesus. Esse dá para ler, ó. Quer que eu leio? Não, dá para ler, obrigada. Jesus ensinou com a eloquência do exemplo, importante, ele não ensinou falando, exemplo eloquente, firme, vívido, a mais sublime página de piedade fraternal, que continua qual luminoso roteiro para o homem através dos tempos, até o dia em que seja possível a perfeita fraternidade universal. É o que a gente espera. Que um dia a gente dê a mão, independente das cores, das raças, dos credos, do tamanho, a gente se veja como irmão. A gente efetivamente coloque a miséria, a dor do outro no nosso coração e desenvolvamos a misericórdia. Pode botar o último, por favor? Pode apertar mais um. Aperta mais um. Esse é o último. Agora mais um. Isso. E a gente encerra com Jesus, desejando a nós, aos nossos lares, ao nosso dia a dia, à nossa cidade, ao nosso estado, ao nosso país, muita paz, e ao nosso planeta. Hoje, eu sempre ouço a Rádio Marinha, adoro a seleção musical. Tem uma hora, 8 horas da manhã, se não me engano, eles cantam o hino nacional. E hoje eu me peguei pedindo a Jesus que fortalecesse muito os trabalhadores que obram junto a Ismael, que é o governador do nosso país, para que nesses momentos de turbulência a gente consiga vivê-los. A gente não está pedindo para não viver turbulência, mas que nós tenhamos força, coragem, esperança, fé para conquistar a paz. Muita paz.